Às vezes, a verdade mais sombria se esconde à vista de todos, no silêncio de um lar luxuoso e sob o cuidado de quem deveria proteger. O que você faria se descobrisse que a cura é, na verdade, o veneno? Acompanhe-nos nesta história de mistério, coragem e um amor inesperado que mudará tudo. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Histórias que Apaixonam. Nós postamos um vídeo a cada 2 dias. Dê um like no vídeo caso você goste desta história e deixe-nos comentários contando de onde você é e que horas você nos ouve. Todos pensavam que a única filha do multimilionário estava morrendo. Os médicos disseram que não lhe restavam mais de 3 meses. Seu pai, devastado e desesperado, tentou todos os tratamentos que o dinheiro podia comprar, mas nada funcionou. As enfermeiras iam e vinham, mas a menina permanecia em silêncio, fraca e definhando rapidamente. Então, um dia, contrataram uma nova empregada doméstica. Ela parecia comum, quieta, cuidadosa, simplesmente fazendo seu trabalho. Mas, com o passar dos dias, ela notou coisas que ninguém mais via. Prestou atenção, fez perguntas que ninguém se atrevia a fazer e então encontrou algo que mudou tudo. O que descobriu não só trouxe esperança, mas revelou um segredo que esteve oculto durante anos. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Histórias que Apaixonam. Nós postamos um vídeo a cada 2 dias. Dê um like no vídeo, caso você goste desta história, e deixe nos comentários contando de onde você é e que horas você nos ouve. Henrique Monteiro tinha sido um empresário de grande sucesso, possuía o Grupo Monteiro e era conhecido por sua mente afiada e sua liderança. Mas depois da trágica morte de sua esposa, tudo mudou. Deixou de ir trabalhar e mudou-se para uma mansão grande e silenciosa em Granja Viana, afastada da agitação de São Paulo. O lugar era moderno e cheio de coisas caras, mas parecia vazio. Henrique raramente falava com alguém, mantinha-se isolado e evitava o mundo exterior. Seu único foco agora era sua filha Lia. Ela havia sido diagnosticada com câncer quando ainda era muito jovem. O tratamento foi duro para seu corpo. Perdeu o cabelo e ficou muito fraca. Henrique permanecia ao seu lado todos os dias, cuidando dela, tentando fazê-la sentir-se melhor. Mas, apesar de ele sempre estar ali, Lia não falava muito. Mantinha-se calada, distante e frequentemente olhava para o nada, como se estivesse perdida. Henrique tentou trazer a felicidade de volta à vida de Lia. Gastou muito dinheiro contratando os melhores médicos e terapeutas. Trouxe professores de arte, instrutores de música e até terapeutas com animais para ver se algum deles conseguia obter uma reação dela. Comprou-lhe livros, brinquedos e qualquer coisa em que ela demonstrasse o mínimo interesse, mas nada funcionou. Lia não sorria, não brincava, não falava. Às vezes, simplesmente ficava sentada durante horas em seu quarto ou junto à janela. Henrique se sentia impotente. Queria consertar tudo como fazia nos negócios, mas isto era diferente. Lia não estava apenas doente, parecia inalcançável. Não importava o que fizesse, não conseguia devolver o brilho aos seus olhos. O silêncio entre eles era pesado. Henrique não sabia como quebrá-lo. Sentia falta da menina que costumava rir e fazer perguntas. Agora, ela era como uma sombra do que fora. Toda manhã, Henrique seguia uma rotina rigorosa. Levantava-se cedo, preparava o café da manhã para Lia e verificava sua medicação. As enfermeiras vinham diariamente para ajudar com seus cuidados, mas Henrique insistia em fazer parte de tudo. Vacinava de perto sua saúde, mantendo um caderno de suas reações e progressos. A casa estava sempre limpa, as refeições sempre na hora e cada detalhe estava sob controle. Ele pensava que talvez, sendo organizado, poderia evitar que a situação piorasse. Mas, embora tudo ao seu redor estivesse perfeitamente gerenciado,
Nada parecia certo. O silêncio na casa era mais alto que qualquer ruído. Lia raramente dizia uma palavra. Às vezes, assentia ou negava com a cabeça, mas na maior parte do tempo não respondia de todo. Henrique continuava tentando, esperando que um dia algo mudasse. Sempre procurava sinais de melhora, mas os dias passavam lentamente, sempre iguais, sem nenhum progresso real. Henrique muitas vezes se culpava por tudo. Acreditava que se tivesse feito algo diferente, talvez sua esposa ainda estivesse viva e talvez Lia não estivesse sofrendo tanto. Lembrava-se dos dias felizes, quando sua família estava completa. Essas lembranças agora doíam. Guardava fotos antigas da família em uma gaveta, mas não se atrevia a olhá-las. Lembravam-no do que havia perdido. Carregava a culpa como um peso sobre seus ombros. À noite, quando Lia dormia, ele se sentava em seu escritório, olhando para o nada, pensando no passado. O silêncio durante essas noites era ainda mais profundo. Sem chamadas, sem reuniões, apenas silêncio. Seus amigos haviam parado de ligar. Seus funcionários gerenciavam as empresas sem ele. Ele já não se importava. A única coisa que importava era Lia. Pensava que talvez, se conseguisse fazê-la melhorar, poderia perdoar a si mesmo. Mas dia após dia, Lia permanecia em silêncio e Henrique permanecia quebrado. A mansão era grande, com muitos quartos, mas Henrique e Lia usavam apenas alguns. A maior parte do tempo ficavam no quarto dela ou na sala de estar. Henrique tentou tornar a casa mais alegre. Pintou o quarto de Lia com sua cor favorita e o encheu de bichos de pelúcia e cobertores macios. Mas não fez muita diferença. Lia ainda parecia distante. Às vezes desenhava, mas seus desenhos eram simples e tristes. Nuvens, árvores vazias, casas silenciosas. Henrique guardava esses desenhos, pensando que talvez mostrassem como ela se sentia por dentro. Também colocava música suave de fundo, pensando que poderia acalmá-la. Até pediu a alguns dos velhos amigos de Lia que a visitassem, mas ela não demonstrou muito interesse. Depois de um tempo, as visitas cessaram. A única coisa que permanecia constante era o silêncio. Henrique tentava falar com ela todos os dias, mas ela raramente respondia. No entanto, ele não parava de tentar. Nunca desistiu dela. Com o passar do tempo, Henrique continuou seus esforços. Cada dia era uma repetição do anterior, mas ele sempre esperava que algo pudesse mudar. Às vezes, Lia o olhava um pouco mais ou segurava sua mão por alguns segundos. Esses pequenos momentos lhe davam esperança. Ele se agarrava a eles como se significassem tudo. Não esperava um milagre, apenas queria ouvir sua voz novamente ou vê-la sorrir, mesmo que fosse só uma vez. Henrique não era o homem que costumava ser. Seu mundo havia se reduzido a um único objetivo: ajudar sua filha a se sentir viva novamente. Lia livros sobre trauma, falava com terapeutas e tentava aprender tudo o que podia sobre doenças infantis e recuperação emocional. Mas não importava o quanto aprendesse, o silêncio entre eles permanecia. Henrique protegia Lia o melhor que podia, mas por dentro ele sabia. Não podia forçá-la a voltar ao mundo. Tudo o que podia fazer era esperar ao seu lado, no silêncio. Carolina Matos havia passado por algo muito doloroso. Apenas alguns meses antes, havia perdido sua filha recém-nascida após complicações no parto. A perda era pesada, e nada em sua vida parecia o mesmo. Havia deixado seu antigo emprego e se mudado para um apartamento menor. Cada canto de sua casa a lembrava do bebê que segurou por tão pouco tempo. Carolina não falava muito com os outros e passava seus dias em silêncio. Uma manhã, enquanto procurava anúncios de emprego online, viu uma publicação que buscava alguém para trabalhar em uma casa grande, ajudando com tarefas leves e cuidando de uma menina. O trabalho não pedia experiência específica, apenas alguém paciente e responsável.
Carolina sentiu que algo a atraía. Talvez fosse a menção da menina, ou talvez a ideia de começar de novo em um lugar tranquilo. Sem pensar muito, candidatou-se ao trabalho. Quando Carolina chegou à mansão, a primeira coisa que notou foi o quão silencioso tudo estava. A casa era grande e bem cuidada, mas não parecia quente nem acolhedora. Estava limpa demais, silenciosa demais. Henrique Monteiro a recebeu na porta principal. Ele não sorriu, mas falou amavelmente. Explicou que o trabalho não era exatamente como trabalhar em uma casa normal. Sua filha, Lia, estava muito doente e falava muito. Ele não esperava muito de Carolina no início, apenas alguém que pudesse ajudar com a limpeza, pequenas tarefas e manter uma distância respeitosa. Carolina aceitou os termos e se mudou para um pequeno quarto de hóspedes na parte de trás da casa. Os outros membros da equipe não ficavam muito tempo. Iam e vinham rapidamente, dizendo que o trabalho era difícil demais. Mas Carolina não se sentia sobrecarregada. Estava acostumada à dor e ao silêncio. Algo na casa a lembrava de como se sentia por dentro, calma por fora, ferida por dentro. Nos primeiros dias, Carolina fez suas tarefas em silêncio. Limpou a cozinha, organizou os livros no escritório e ajudou a enfermeira a levar os suprimentos médicos para cima. Não tentou falar com Lia imediatamente. Em vez disso, observava a distância. Lia passava a maior parte do tempo em seu quarto ou sentada perto da janela. Nunca pedia nada e raramente respondia a ninguém. Carolina notou que a menina nem sequer olhava para as pessoas quando falavam com ela. Mas o que mais a impactou não foi apenas a doença de Lia. Era a forma como Lia parecia completamente sozinha. Não era apenas fraqueza física, havia também um vazio emocional. Carolina reconheceu esse tipo de silêncio. Era o mesmo tipo de vazio que sentira depois de perder sua própria filha. Ela não via Lia apenas como outra menina que precisava de ajuda. Via alguém que havia perdido algo por dentro, assim como ela. Carolina começou a fazer pequenos e silenciosos esforços para se conectar com Lia. Não falava demais, em vez disso tentava usar ações. Deixava um cobertor quente dobrado cuidadosamente aos pés da cama de Lia. Colocava flores frescas na mesinha de cabeceira, não de cores vivas, mais suaves. Nada muito forte. Uma tarde trouxe uma pequena caixa de música e a deixou por perto. Não disse nada a respeito, mas viu Lia virar a cabeça quando a música tocou. Foi uma reação pequena, mas foi algo. Carolina também se sentava às vezes do lado de fora do quarto de Lia, lendo em silêncio. Não forçava nada, simplesmente queria estar perto sem fazer Lia se sentir desconfortável. Com o tempo, Lia começou a olhá-la de soslaio e, em seguida, a manter o contato visual por alguns segundos. Carolina sempre respondia com um sorriso suave, sem pressionar demais. Sabia que construir confiança com alguém que sofre leva tempo e paciência. Henrique notou a diferença. No início, não disse nada, mas prestou atenção. Diferente de outros funcionários, Carolina nunca tentou impressioná-lo ou fazer perguntas demais. Não era excessivamente alegre e não agia como se pudesse consertar as coisas. Simplesmente fazia seu trabalho e tratava Lia com um respeito silencioso. Henrique sentiu que algo mudava no ambiente. A presença de Carolina não era ruidosa, mas preenchia um espaço que estivera vazio por tempo demais. Uma noite, ele passou pela porta de Lia e viu a menina segurando a pequena caixa de música que Carolina lhe havia dado. Era a primeira vez em meses que ela pegava algo por conta própria. Naquela noite, Henrique chamou Carolina ao seu escritório e agradeceu, não com grandes palavras, apenas um simples obrigado que significava muito. Não pediu que ela fizesse mais, apenas disse para continuar sendo ela mesma. Isso era suficiente. Com o passar dos dias, Carolina e Lia desenvolveram um entendimento silencioso. Não havia longas conversas,
mas pequenos momentos começaram a aparecer. Lia deixava que Carolina escovasse seu cabelo ou se sentasse ao seu lado sem se afastar. Às vezes, Carolina lhe trazia um caderno de desenho e, mais tarde, encontrava um novo desenho feito a lápis. Essas pequenas coisas diziam a Carolina que Lia estava começando a confiar nela. Não esperava um progresso rápido e não esperava que tudo melhorasse rapidamente, mas acreditava no poder da conexão. A dor que Carolina carregava a ajudou a ver Lia de maneira diferente, não como uma paciente, mas como uma pessoa. Não tentou consertar a tristeza de Lia, simplesmente ficou por perto, lembrando-a suavemente de que não estava sozinha. Não era um trabalho para Carolina, era algo mais. Sentia que talvez, ao ajudar Lia, também pudesse começar a curar uma parte de si mesma que estivera quebrada por tanto tempo. Carolina já estava trabalhando na mansão há algumas semanas. Seus dias eram, na maioria, os mesmos. Limpava os quartos, preparava pequenas coisas para Lia e se mantinha ocupada sem fazer barulho. Havia se acostumado ao ambiente tranquilo. Já era quase normal para ela. Uma tarde, Carolina estava ajudando Lia a se arrumar depois de uma soneca. A menina havia começado a permitir que Carolina se aproximasse mais. Naquele dia, ela se ofereceu para escovar os pequenos fios de cabelo que voltavam a crescer lentamente na cabeça de Lia. Usou uma escova macia e se moveu com cuidado, sem querer machucá-la. De repente, Lia se moveu ligeiramente e disse algo em voz baixa. Carolina ficou paralisada quando ouviu as palavras. Dói, não toque, mamãe. Sua mão parou no... Não disse nada imediatamente. Sua mente estava processando o que acabara de acontecer. Lia a havia chamado de mamãe. Aquele momento não pareceu um acidente. Carolina ficou muito quieta, insegura sobre o que fazer. A voz de Lia soara assustada, como se a dor que sentia fosse mais do que apenas exterior. Carolina a olhou com doçura, mas Lia não retribuiu o olhar. Manteve os olhos no chão, segurando a borda de sua camisa. Carolina largou lentamente a escova e disse: Está bem, terminamos por... agora. Não fez perguntas, não pressionou por uma explicação, mas por dentro sua mente estava a mil. Lia nunca havia dito muito antes. Sempre estivera quieta, mal reagindo. Desta vez, foi diferente. Não era apenas a palavra mamãe que se destacava, era o tom. Havia emoção por trás, uma espécie de medo ou lembrança. Carolina não sabia o que pensar, mas sabia que algo não se encaixava. A reação de Lia não era apenas pela escova, era por algo mais, algo que Carolina ainda não entendia, mas sentiu a necessidade de descobrir. Depois de sair do quarto de Lia, Carolina caminhou lentamente pelo corredor. Seus passos eram automáticos, seus pensamentos estavam em outro lugar. Repassou aquele momento em sua cabeça várias vezes. Pensou em como Lia havia dito a palavra mamãe, como se fosse parte de algo do passado. Carolina havia perdido um filho, então entendia o quão poderosa essa palavra podia ser. Mas Lia tinha uma mãe que havia morrido. Era o que Henrique lhe dissera quando foi contratada. Seria possível que Lia a estivesse confundindo com alguém de uma lembrança ou era algo mais profundo? Carolina começou a sentir um estranho desconforto. Algo na situação não se encaixava. A forma como Lia havia reagido era tão específica, como se estivesse revivendo um momento. Carolina não queria imaginar nada de ruim, mas não conseguia se livrar daquela sensação estranha. Uma dúvida silenciosa começou a se formar dentro dela, uma dúvida que não desapareceria facilmente. Nos dias seguintes, Carolina prestou mais atenção. Não agiu de forma diferente por fora, mas seus olhos estavam mais atentos. Agora, notou como Lia evitava certos tipos de contato. Às vezes, estremecia quando alguém caminhava muito perto atrás dela. Outras vezes, ficava muito silenciosa quando Henrique entrava no quarto. Nenhuma dessas coisas era dramática ou óbvia, mas,
quando somadas, deixavam Carolina inquieta. Também começou a se perguntar por que Lia nunca falava de sua mãe. Crianças frequentemente falavam dos pais que faleciam, mas Lia não dizia nada. Carolina perguntou a Henrique uma vez, em um tom casual, se Lia alguma vez falava da mãe. Ele deu uma resposta curta. Não, na verdade não. E não parecia aberto a continuar o assunto. Essa resposta apenas aumentou a dúvida de Carolina. Não se tratava apenas do que era dito. Tratava-se do que nunca era dito. O silêncio em torno do passado de Lia começou a parecer mais pesado do que antes. Uma noite, enquanto organizava alguns livros no escritório, Carolina encontrou um álbum de fotos. Estava coberto de poeira e guardado atrás de várias pastas grossas. Curiosa, ela o abriu. Havia fotos de Henrique, uma mulher e um bebê. Supôs que a mulher devia ser a esposa de Henrique. Pareciam uma família feliz naquelas fotos antigas, mas havia apenas algumas fotos, e depois da terceira página, o resto do álbum estava em branco. Carolina sentiu como se algo tivesse sido removido. Não havia fotos de Lia crescendo, nem fotos escolares, nem festas de aniversário. Era como se sua vida tivesse parado. Carolina fechou o álbum e o colocou de volta exatamente onde o encontrou. Não queria causar problemas, mas as perguntas cresciam cada vez mais em sua cabeça. Por que a história de Lia era tão vazia? Por que Henrique sempre evitava certos temas? Algo estava sendo escondido. Ela tinha certeza disso agora. A partir daquele momento, Carolina não pôde mais ignorar seus sentimentos. Começou a procurar pequenas pistas, não porque quisesse invadir a privacidade de ninguém, mas porque sentia uma responsabilidade. Havia chegado àquela casa apenas para trabalhar, mas agora se preocupava profundamente com Lia. Aquela única palavra, mamãe, havia mudado tudo. Havia aberto uma porta dentro do coração e da mente de Carolina. Ela sabia o que significava perder um filho, sentir falta de alguém que nunca mais voltaria. Mas a dor de Lia parecia diferente. Não era apenas perda, era confusão, medo e talvez até algo mais sombrio. Carolina não queria tirar conclusões precipitadas. Não pensava mal de Henrique, mas precisava entender a verdade. Algo dentro dela a impulsionava a descobrir o que realmente aconteceu naquela casa. Não tinha um plano claro. Tudo o que tinha era aquele único momento, aquela única palavra de Lia que havia plantado uma dúvida silenciosa e crescente. Carolina havia começado a explorar mais áreas da mansão durante seu tempo livre. Não o fazia apenas por curiosidade. Era uma busca silenciosa por compreensão. A casa tinha muitos depósitos e armários trancados. Uma tarde, enquanto limpava um quarto perto das escadas do porão, ela abriu um velho armário. Dentro havia várias caixas de papelão com etiquetas. A maior parte da escrita estava desbotada, mas algumas ainda tinham nomes de medicamentos. Ela pegou uma caixa e a abriu. Dentro havia frascos de pílulas, kits de injeção e alguns frascos com rótulos médicos que ela nunca tinha visto antes. As datas eram de anos atrás e os rótulos mencionavam o nome de Lia. Enquanto Carolina examinava o conteúdo, notou algo estranho. Muitos dos medicamentos não eram comuns. Alguns tinham advertências em letras vermelhas. Outros tinham nomes estranhos que não lhe eram familiares. Carolina decidiu tirar algumas fotos com seu celular para pesquisá-los. Mais tarde, naquela noite, depois que Lia adormeceu e a casa estava em silêncio, Carolina sentou-se em sua cama e começou a pesquisar os nomes dos medicamentos. Alguns resultados apareceram imediatamente. Alguns eram medicamentos comuns, usados em tratamentos contra o câncer, mas outros eram mais difíceis de encontrar. Finalmente, encontrou informações sobre alguns que estavam listados como apenas para uso experimental, especialmente em crianças. Os efeitos colaterais eram graves.
danos aos órgãos, alteração hormonal e efeitos psicológicos. Um medicamento, inclusive, havia sido suspenso em alguns países devido a problemas de segurança. O coração de Carolina bateu mais rápido. Agora, ela entendia por que o corpo de Lia era tão fraco e por que reagia com tanta sensibilidade. Estes não eram tratamentos normais. Por que foram usados nela? Quem aprovou? Carolina não conseguia se livrar da ideia de que algo havia dado errado. Talvez Lia tivesse recebido esses medicamentos sem a supervisão médica adequada. Sentiu-se mal ao pensar nisso. Isso já não era apenas sobre uma doença, era sobre um possível dano. Carolina não dormiu bem naquela noite. Sua mente não parava de girar com possibilidades. Tentou imaginar o que Henrique sabia. Ele aprovou esses medicamentos, sabia dos riscos, ou confiava cegamente em um médico sem verificar todos os detalhes. Quanto mais Carolina pensava, mais perguntas tinha, mas não tinha respostas. Queria confrontar Henrique imediatamente, mas algo a deteve. E se ele realmente acreditava que estava ajudando Lia? E se ele não soubesse? E pior ainda, e se ele soubesse e mesmo assim seguiu em frente? Carolina não queria acusar ninguém sem provas, mas o medo dentro dela crescia. Havia visto o quão frágil Lia era, quão silenciosa e distante. Agora se perguntava se parte disso foi causado pelos próprios tratamentos. Talvez não fossem apenas efeitos colaterais. Talvez fossem parte de algo muito maior, algo ruim. Carolina agora se sentia responsável por descobrir a verdade. No dia seguinte, Carolina continuou suas tarefas como de costume, mas seu foco havia mudado. Observava tudo mais de perto. Quando a enfermeira trazia a medicação diária de Lia, Carolina prestava atenção aos rótulos, às doses e ao comportamento da enfermeira. Não disse nada, apenas observou. Também verificou novamente os armários do banheiro, comparando os medicamentos atuais com os que havia encontrado no depósito. Alguns nomes coincidiam. Isso a deixou ainda mais nervosa. Também começou a olhar os prontuários médicos de Lia que eram guardados no escritório de Henrique. Não levou nada, mas deu uma olhada em algumas das notas quando Henrique saiu. Uma pasta tinha relatórios de laboratório com termos desconhecidos. Carolina os anotou para pesquisar mais tarde. Quanto mais olhava, mais sentia que algo não estava certo. Suas mãos tremiam um pouco quando fechou a pasta. Isso já não era apenas uma suposição. Algo sério estava sendo escondido e afetava diretamente a saúde de Lia. Carolina sabia que não podia carregar isso sozinha por muito tempo, mas contar a Henrique era um grande passo. Se ele fosse inocente, poderia assustá-lo. Se fosse culpado, ela poderia se colocar em risco. Então decidiu esperar um pouco mais. Queria mais provas. Queria entender tudo antes de dizer algo. Ao mesmo tempo, o peso em seu peito crescia. Havia passado a amar profundamente Lia. A menina confiava nela. Agora compartilhavam pequenos sorrisos, momentos tranquilos, até breves conversas. Carolina não podia ficar de braços cruzados se algo perigoso ainda estivesse acontecendo. Cada vez que Lia tomava um comprimido ou recebia uma injeção, Carolina observava com preocupação. Começou a manter um caderno onde anotava tudo: nomes, horários, reações. Era sua forma de manter o controle. Precisava de um plano, mas, acima de tudo, precisava proteger Lia. Mesmo que isso significasse ir contra pessoas com mais poder. Passaram-se os dias e a verdade continuou a se revelar em pequenos pedaços. Carolina, agora, havia acumulado uma coleção de anotações, fotos e perguntas, mas ainda não sabia como agir. A responsabilidade estava se tornando grande demais. O que havia descoberto não podia ser ignorado. Lia não estava apenas doente. Possivelmente havia sido prejudicada por decisões tomadas pelos adultos ao seu redor. Carolina não queria acreditar que Henrique faria algo assim de propósito,
mas também não podia confiar plenamente nele. Não sabia quem havia tomado essas decisões, mas não eram corretas. A menina merecia algo melhor. Carolina olhava para Lia de maneira diferente agora. Não como alguém que simplesmente teve má sorte, mas como alguém que foi decepcionada. Esse pensamento doía profundamente. A conexão que Carolina sentia com Lia se tornou mais forte. Já não era apenas uma trabalhadora, sentia-se como uma protetora, uma guardiã. E não importava quão difícil fosse o caminho à frente, ela estava pronta para buscar respostas. Algo muito sério estava oculto naquela casa. Carolina havia se tornado mais cuidadosa em tudo o que fazia. A cada dia, observava Lia mais de perto, não de uma maneira que fizesse a menina se sentir desconfortável, mas com uma atenção silenciosa. Notava as pequenas coisas, como Lia reagia a diferentes vozes, quais objetos evitava e quando parecia mais relaxada. Carolina não tentava fazer muitas perguntas nem pressionar Lia para falar. Em vez disso, permanecia perto, sempre calma, sempre disponível. Carolina havia percebido que a confiança não viria com palavras, mas com presença. E pouco a pouco, Lia começou a mudar. Começou a olhar diretamente nos olhos de Carolina. Já não se afastava quando Carolina se sentava ao seu lado. Eram momentos pequenos, mas para Carolina significavam tudo. Sentiu que algo estava mudando entre elas. Já não se tratava apenas de cuidar fisicamente de Lia. Estava se tornando algo mais profundo. Carolina sabia que estava se aproximando do coração do mundo silencioso da menina. Uma tarde, a casa estava especialmente silenciosa. Henrique havia saído para uma reunião e a enfermeira havia se afastado para atender a uma ligação. Carolina estava na sala de estar com Lia. A menina estava deitada no sofá, envolta em um cobertor macio. Carolina sentou-se no chão perto, organizando alguns livros. Não havia música nem ruído, apenas silêncio. Então, aconteceu algo inesperado. Lia sentou-se lentamente e olhou para Carolina. Seus olhos não pareciam assustados desta vez. Em vez disso, pareciam cansados, como se carregasse algo pesado. Lia se arrastou em sua direção, inclinou-se suavemente para a frente e passou os braços ao redor do pescoço de Carolina. O abraço foi leve, mas real. Carolina não se moveu. No início, surpresa pela súbita proximidade. Então, envolveu seus braços ao redor de Lia, segurando-a com cuidado. Foi então que Lia sussurrou algo muito suavemente, quase baixo demais para ouvir. Ela disse: "Não me deixe, mamãe." Carolina sentiu seu corpo congelar. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Carolina não disse nada de imediato. Tinha um nó na garganta e o coração batia forte. Apenas abraçou Lia, permanecendo completamente quieta. As palavras "não me deixe, mamãe" ressoavam em sua mente repetidamente. Podia sentir os pequenos braços de Lia firmemente envoltos ao seu redor. Não era um simples abraço, não era um erro. Estava cheio de medo, de um profundo desejo de não estar sozinha. Carolina não sabia se Lia queria chamá-la assim ou se era uma lembrança do passado que aflorava. Mas não importava. O que importava era que Lia a havia deixado entrar. Carolina podia sentir isso. Isso não era apenas afeto, era confiança, era um grito por segurança. Carolina beijou suavemente o topo da cabeça de Lia e sussurrou: "Eu não vou a lugar nenhum." Ela dizia isso de coração. As lágrimas continuavam caindo, mas ela não as secou. Pela primeira vez, Lia havia falado do coração. Aquele momento ficou na mente de Carolina muito depois de o abraço terminar. Não queria pensar demais sobre isso, mas sabia o que significava. Era um sinal de que Lia a via como alguém seguro. Para uma menina que mal falava, que mal reagia a qualquer coisa, chamar alguém de mamãe não era pouca coisa. Carolina nunca havia tentado substituir ninguém, nem assumir um papel que não lhe pertencia.
mas agora percebia que havia se tornado algo importante na vida de Lia. Havia se tornado alguém que importava. Esse pensamento lhe deu um sentimento forte, em parte amor, em parte responsabilidade. Carolina passou o resto do dia em silêncio, pensando profundamente no que havia acontecido. Também começou a sentir uma espécie de pressão. Se Lia confiava tanto nela, ela não podia ir embora. Tinha que protegê-la. Já não se tratava apenas de permanecer perto. Agora se tratava de lutar por ela, não importava o que isso significasse. Carolina não contou a Henrique o que Lia havia dito. Ainda não. Não sabia como ele reagiria e não tinha certeza de que era o momento certo. Este momento parecia algo sagrado, algo que pertencia apenas a ela e a Lia. A partir daquele dia, Carolina se manteve ainda mais perto. Ajustou seu horário para estar perto de Lia com mais frequência. Liam livros. Juntas, jogavam jogos simples e compartilhavam refeições tranquilas. Lia não voltou a falar imediatamente, mas começou a tocar a mão de Carolina ou a apoiar a cabeça em seu ombro. Essas ações eram mais eloquentes que as palavras. Carolina entendeu que um muro havia começado a cair. Também compreendeu que seu trabalho na casa já não era apenas um trabalho. Estava ali por uma razão. Havia sido colocada ali não por acaso, mas por algo maior. Talvez não o destino, mas algo real. Carolina não planejava ir embora. Estava pronta para fazer o que Lia precisasse. Quanto mais tempo passava, mais segura se sentia de ter sido escolhida. Não por Henrique, não por algum processo de contratação, mas pela menina silenciosa e inocente. A menina havia escolhido Carolina para ser sua pessoa de segurança, e isso significava tudo. No momento em que Lia disse aquelas palavras, "Não me deixe, mamãe", foi mais do que um simples erro ou uma lembrança. Foi um verdadeiro pedido, um chamado de amor, de proteção por alguém que ficasse. Carolina sabia agora que não podia ir embora, não podia deixar que o medo ou a dúvida a detivessem. Lia precisava de alguém que lutasse por ela, que a ouvisse, que acreditasse. E Carolina estava pronta para ser essa pessoa. Não porque tinha que ser, mas porque queria. Porque o amor, mesmo não expresso, havia se formado entre elas. Naquele quarto silencioso, durante aquele breve abraço, nasceu algo poderoso. Carolina havia se tornado mais do que uma cuidadora. Havia se tornado uma guardiã. Henrique havia retornado cedo de uma reunião antes do habitual. Não avisou ninguém. Entrou na casa pela porta dos fundos e caminhou em direção ao quarto de Lia, onde ouviu vozes suaves. A porta estava ligeiramente aberta. Ao se aproximar, viu Carolina sentada ao lado de Lia no chão, segurando-a suavemente enquanto a menina apoiava a cabeça em seu peito. Carolina falava em voz baixa, acalmando-a. Era um momento tranquilo, cheio de cuidado. Henrique parou na porta, observando. Depois de alguns segundos, entrou sem avisar. Sua voz era fria. "O que você está fazendo?" Carolina se levantou rapidamente, confusa com seu tom. Henrique parecia zangado. "Você está tentando se aproveitar dela. Ela é frágil. Não pensa com clareza." Carolina estava chocada. Tentou explicar, mas Henrique não ouviu. Ele pensou que Carolina estava cruzando uma linha. Sua voz ficou mais alta, mas então aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. Lia levantou a vista, claramente nervosa, e de repente correu em direção a Carolina. Envolveu a cintura dela com os braços com força. "Mamãe, não deixe ele gritar", disse ela, alto o suficiente para Henrique ouvir. O quarto ficou em completo silêncio. O rosto de Henrique mudou instantaneamente. Ele olhou para Lia, depois para Carolina. Suas mãos caíram ao lado do corpo. Não disse uma palavra por alguns segundos. Lia se agarrava a Carolina como se estivesse com medo. Carolina apoiou suavemente a mão nas costas de Lia e não disse nada. Deixou o momento falar por si mesmo.
A expressão de Henrique passou da raiva para a confusão e, em seguida, para algo mais. Uma pesada realização. Ele não soube o que fazer com o que acabara de ver. Nunca antes havia visto Lia reagir daquela maneira. Ela sempre fora quieta, desconectada, passiva, mas agora havia falado, se aproximado, e não dele, mas de Carolina. Aquele único momento atingiu Henrique mais forte do que qualquer discussão poderia ter feito. Henrique sentou-se na beira da cama, parecendo de repente mais velho. Sua voz era calma agora. Ela te chamou de mamãe. Carolina assentiu lentamente. Não estava orgulhosa nem satisfeita. Parecia igualmente sobrecarregada. Simplesmente aconteceu. Ela disse que precisava de alguém, e eu estava lá. Henrique não respondeu de imediato. Olhou para sua filha pela primeira vez em anos. Realmente a olhou. Não apenas sua condição física, mas seu comportamento, suas emoções. Viu seu medo, sua tristeza, sua necessidade de proteção. E percebeu algo. Talvez sua fraqueza não viesse apenas do câncer. Talvez algo mais a estivesse prejudicando. Talvez fossem os anos de tratamentos fortes, isolamento, silêncio. Ele se levantou e saiu do quarto sem dizer outra palavra. Carolina ficou com Lia segurando sua mão. Ambas permaneceram em silêncio. Aquele momento havia mudado tudo. Algo havia se quebrado em Henrique e não podia mais ser ignorado. Mais tarde, naquela noite, Henrique foi ao seu escritório e sentou-se em sua mesa por um longo tempo. Não ligou o computador, não fez nenhuma chamada. Em vez disso, abriu o prontuário médico de Lia e começou a ler tudo de novo. Olhou a lista de medicamentos, as doses, as recomendações do médico. Alguns dos fármacos agora pareciam incorretos, fortes demais. Percebeu que alguns eram experimentais e lembrou-se do que Carolina lhe dissera semanas antes. Coisas que ele não havia levado a sério na época. Sem ligar para ninguém, tomou uma decisão em silêncio. Na manhã seguinte, disse à enfermeira para parar de usar vários dos medicamentos. Não deu uma razão, apenas disse que não eram mais necessários. A enfermeira pareceu confusa, mas seguiu a instrução. Henrique também não se explicou a Carolina. Não estava pronto. Mas por dentro, algo estava mudando. Ele já não acreditava na mesma história que acreditara por anos. Nos dias seguintes, Carolina notou pequenas diferenças em Lia. Não eram mudanças enormes, mas eram claras. Lia parecia mais desperta. Comeu um pouco mais. Demonstrou interesse em um livro para colorir e até pediu a Carolina que lhe lesse uma história 2 vezes. Eram coisas que ela nunca havia feito antes. Carolina não sabia o que havia mudado, mas anotou. Prestou atenção ao sono de Lia, ao seu humor, à sua energia. Era como se a menina estivesse voltando à vida lentamente. Henrique observava à distância. Não interferiu, mas observava tudo. Viu Lia sorrir uma vez, algo que não via há meses. Aquele único sorriso o atingiu mais forte que qualquer relatório médico. Começou a se perguntar se parar os medicamentos havia ajudado. E talvez, depois de todo esse tempo, o tratamento não fosse a cura. Havia sido parte do problema. Esse pensamento o assustou, mas também lhe deu algo novo: esperança. Henrique não falou muito sobre o que aconteceu naquele dia, mas a cena ficou em sua mente. A forma como Lia se agarrara a Carolina, a forma como a chamara de mamãe e a forma como finalmente mostrara a emoção. Agora ele sabia que algo tinha que mudar. Não podia confiar apenas nos médicos ou nas rotinas. Tinha que ouvir não apenas com seus ouvidos, mas com seus olhos, com seu coração. Pela primeira vez em anos, viu que sua filha ainda estava ali, por trás de todo o silêncio e da doença. Ela só precisava da pessoa certa para ajudá-la a falar. Carolina havia se tornado essa pessoa. Henrique não sabia o que aconteceria a seguir, mas entendeu que não podia voltar a como as coisas eram. Havia visto a verdade, e com essa verdade,
algo dentro dele se abriu novamente. Depois de anos de insensibilidade, sentiu algo real, uma pequena mas poderosa esperança. Carolina carregava uma pesada suspeita há dias. Não conseguia parar de pensar nos medicamentos que Lia havia tomado e nas pequenas melhoras que ela mostrou depois que alguns deles foram retirados. Carolina não queria agir sem provas, mas seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Uma tarde, quando a casa estava calma, ela foi ao armário de armazenamento no corredor. Pegou cuidadosamente um dos frascos de medicamento e o envolveu em um pano. Guardou-o em sua bolsa e esperou até seu dia de folga. Carolina não queria cometer erros, então foi diretamente a alguém de sua confiança. Sua velha amiga Beatriz, uma médica que trabalhava em uma pequena clínica particular nos Jardins. Beatriz conhecia Carolina há anos e quando Carolina lhe explicou tudo, Beatriz concordou em enviar o medicamento para uma análise de laboratório. Carolina se sentia nervosa, mas também segura de que havia feito a coisa certa. Precisava saber a verdade, não importava o quê. 2 dias depois, Beatriz a chamou. Sua voz era séria, quase fria. Carolina, temos os resultados, disse ela. Você tinha razão em se preocupar. Beatriz explicou que o frasco continha um potente fármaco usado em tratamentos raros para adultos, não algo recomendado para crianças, especialmente não na dose encontrada no interior. Era 3 vezes a quantidade considerada segura, mesmo em situações de emergência. A substância podia causar fadiga extrema, danos aos órgãos internos e suprimir a função cerebral normal. Em uma criança, Carolina sentou-se, tremendo. Sentia-se mal do estômago. Não podia acreditar que Lia recebera isso por tanto tempo. Beatriz continuou explicando que o fármaco não era ilegal, mas era classificado apenas para casos especiais. Carolina agradeceu e desligou. Suas mãos estavam frias. Agora ela tinha a confirmação. Não se tratava apenas de uma superdosagem. Era algo profundamente errado. Alguém havia tomado decisões que colocaram Lia em grave perigo. E Carolina sabia exatamente quem. O nome em todas as receitas era o mesmo: Dr. Otávio Guedes. Era em quem Henrique havia confiado desde o diagnóstico de Lia. Carolina se lembrou do homem. Sempre era educado, mas distante. Falava em termos complicados, o que dificultava que alguém o questionasse. Agora, Carolina não podia deixar de se perguntar quantas pessoas haviam sido enganadas por ele. Ela levou o relatório diretamente a Henrique. Não queria esconder nada. Sentou-se em frente a ele no escritório e contou tudo. Henrique leu o relatório lentamente, seu rosto empalidecendo. No início, guardou silêncio. Depois, falou com uma voz que não parecia a sua. Eu confiei nele, disse. Ele prometeu que poderia salvá-la. Carolina pôs a mão sobre a mesa, tentando mantê-lo conectado à realidade. Precisamos saber mais, disse ela. Henrique assentiu. Pela primeira vez, não parecia um homem de negócios. Parecia um pai que havia sido enganado. Juntos, começaram a investigar o histórico do doutor. Henrique usou seus contatos para acessar registros antigos, e Carolina pesquisou em fóruns online e arquivos de notícias. Não demorou muito para encontrarem o que temiam. O Dr. Guedes já havia estado envolvido em investigações anos antes. Havia relatos de tratamentos questionáveis e disputas legais com famílias. Em um caso, uma criança desenvolveu problemas cardíacos após receber medicamentos similares sob os cuidados de Guedes. O caso foi encerrado discretamente, sem que acusações fossem apresentadas, mas os sinais estavam todos lá. A raiva de Carolina cresceu. Como alguém assim podia continuar exercendo a profissão? Henrique encontrou mais arquivos, mais histórias, mais famílias que haviam sofrido. Alguns haviam tentado processar, mas muitos desistiram após longas batalhas judiciais. Ler suas histórias foi doloroso. Lia não era a única.
Carolina e Henrique agora estavam certos de que isso não era apenas um erro, era parte de um padrão, uma história de dano, disfarçado de tratamento. À medida que a evidência crescia, também crescia a sensação de traição. Henrique sentiu todo o peso de seu erro. Havia acreditado completamente no Dr. Guedes. Havia seguido cada recomendação, pensando que salvaria sua filha. Agora percebia que estivera cego. Carolina não o culpou. Sabia como o medo e o desespero podiam nublar a mente de uma pessoa. Mas isso não tornava o que aconteceu menos grave. Henrique parou de atender chamadas. Passou horas revisando documentos, procurando nomes e contatando famílias. Alguns estavam abertos a falar, outros não queriam reviver o passado. Mas cada história adicionava mais dor e mais combustível à sua missão. Não estavam apenas com raiva, estavam determinados. Carolina havia começado isso por Lia. Agora via que era maior que isso. Não se tratava apenas de uma menina. Tratava-se de muitos outros que haviam sido feridos em silêncio, atrás dos muros de hospitais e clínicas. Tinham que fazer algo. Não podiam ficar calados por mais tempo. Em meio a tudo isso, Lia permanecia alheia aos detalhes. Carolina e Henrique mantiveram a calma ao seu redor, mas por dentro tudo havia mudado. Haviam tomado uma decisão. Não parariam até que o Dr. Guedes fosse exposto. Começaram a preparar um caso. Beatriz concordou em testemunhar, se necessário. Outras famílias se uniram lentamente. Um advogado se envolveu. O que começou com um frasco de medicamento agora havia se tornado uma verdadeira luta por justiça. Carolina se sentia mais forte do que nunca. Seu papel na vida de Lia havia ido além do cuidado. Havia se tornado proteção. Henrique, antes perdido na culpa e na negação, agora estava ao seu lado. A traição doía, mas o novo propósito lhes dava força. Haviam sido enganados por um homem de jaleco branco, mas agora tinham a verdade, e com ela uma razão para agir. Já não se tratava apenas de Lia. Tratava-se de garantir que nenhuma outra criança sofresse. Henrique e Carolina tinham tudo o que precisavam. Organizaram os relatórios médicos, documentos, testemunhos e resultados de laboratório dos medicamentos em um caso completo. Com a ajuda do advogado e o apoio de algumas das outras famílias afetadas pelas ações do Dr. Guedes, levaram tudo à promotoria. O promotor ouviu atentamente e prometeu iniciar uma investigação formal. Não muito depois, mais informações vieram à tona. O Dr. Guedes não era apenas negligente. Ele tinha uma conexão com certas companhias farmacêuticas. Estava recebendo pagamentos para testar novos medicamentos não aprovados em pacientes vulneráveis. Crianças como Lia haviam sido usadas como parte desses ensaios secretos de medicamentos. A história era chocante. À medida que mais evidências apareciam, a mídia começou a se interessar. Canais de notícias e sites informaram sobre o caso. A pressão pública cresceu rapidamente. As pessoas queriam respostas. Henrique e Carolina haviam iniciado algo grande, algo que finalmente poderia trazer justiça, não apenas para Lia, mas para muitos outros. Mas nem todos queriam que a verdade viesse à tona. Pouco depois de o caso ganhar atenção, começaram os problemas. Uma manhã, apareceu um artigo de notícias online acusando Henrique de ser um pai ausente que ignorava os cuidados de Lia. Outra manchete sugeria que Carolina havia entrado na casa com enganos e estava manipulando a menina para chamar a atenção. Eram mentiras, mas se espalharam rapidamente. As pessoas online compartilharam as histórias sem verificar os fatos. Henrique recebeu e-mails estranhos dizendo que era um pai terrível. Carolina encontrou bilhetes impressos sob o limpador de para-brisa de seu carro, dizendo-lhe para ficar quieta. Mensagens de texto anônimas diziam para eles pararem o caso ou enfrentariam as consequências.
O advogado os advertiu que esse tipo de ataque era comum em grandes processos, especialmente quando grandes empresas estavam envolvidas. Henrique estava furioso, mas Carolina manteve a calma. Esperávamos isso, disse ela. Se eles estão com medo, significa que estamos fazendo algo certo. Nenhum dos dois pensou em desistir. Já haviam chegado longe demais. À medida que o caso judicial avançava, mais pessoas se apresentaram com histórias de maus tratos. Alguns tinham medo de falar antes, mas agora viam que Henrique e Carolina não recuavam. Uma mãe compartilhou como seu filho teve convulsões após um tratamento administrado por Guedes. Outro pai disse que sua filha desenvolveu problemas hepáticos por medicamentos similares. Todas essas vozes ajudaram a fortalecer o caso. Nos bastidores, os advogados construíram cronogramas, verificaram registros de prescrições e descobriram registros financeiros secretos. As empresas envolvidas negaram tudo no início, mas a evidência era forte demais. Até mesmo a mídia que havia espalhado mentiras começou a mudar seu tom. Alguns jornalistas se desculparam, outros começaram a mostrar a verdade. Henrique e Carolina se mantiveram focados. Não deixaram que o barulho os distraísse. Todos os dias garantiam que Lia estivesse confortável e continuavam impulsionando o caso. Estavam cansados, mas mais determinados do que nunca a terminar o que haviam começado. Enquanto tudo isso acontecia, algo belo começou a acontecer dentro da mansão. Lia, que uma vez estivera fraca, silenciosa e sempre cansada, começou a mudar. Ainda era frágil, mas sua energia estava melhor. Começou a desenhar de novo, muitas vezes pedindo a Carolina que se sentasse ao seu lado enquanto coloria. Às vezes ria, não gargalhadas, mas sorrisos verdadeiros quando Henrique lhe trazia seus lanches favoritos. Seus olhos pareciam mais brilhantes, mais despertos. Até pediu para sair ao jardim. Esses momentos deram força a Henrique e Carolina. Ainda tinham um longo caminho legal pela frente, mas dentro da casa havia esperança. As paredes que uma vez abrigaram o silêncio agora ressoavam com vozes suaves, com passos, com música de fundo. A vida estava retornando a um lugar que uma vez se sentiu congelado. A escuridão que os havia rodeado estava se dissipando pouco a pouco. E tudo começou com a tranquila recuperação e a crescente confiança de Lia. Ainda havia dias difíceis. As audiências no tribunal eram longas. Algumas pessoas ainda acreditavam nas mentiras. Henrique lutava com a culpa. Continuava dizendo, eu deveria ter visto antes. Carolina o lembrava que o que importava era o que estavam fazendo agora. Já não eram impotentes. Estavam agindo, falando, mudando algo. Até Lia notou a diferença. Uma noite, enquanto Carolina a cobria, Lia disse, você e o papai são corajosos. Carolina sorriu e pegou sua mão. Era o tipo de frase que ficava com ela. Henrique e Carolina haviam mudado. Já não eram apenas indivíduos tentando sobreviver ao luto ou à culpa. Haviam se tornado uma equipe, mais fortes juntos do que sozinhos. A luta não era apenas legal, era emocional, pessoal e profunda. Enfrentavam pessoas poderosas, mas tinham algo mais poderoso os impulsionando. O amor por uma menina que uma vez fora esquecida e agora tinha uma voz através deles. Quando o caso chegou à televisão nacional, Henrique e Carolina já haviam aceitado que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas não se importavam. Não buscavam fama nem atenção. Seu objetivo era a justiça. Queriam respostas, responsabilidade e, acima de tudo, mudança. Cada vez que entravam em uma sala de tribunal ou davam outra declaração, levavam Lia em seus corações. A menina que costumava sussurrar e se esconder, agora sorria no corredor e mostrava seus desenhos com orgulho. A mansão, que uma vez se sentiu vazia, agora tinha calor e movimento.
Viviam entre dois mundos, um de batalhas legais e outro de pequenas vitórias diárias, mas encontraram força em ambos. Haviam descoberto que nenhuma ameaça, nenhuma mentira, nenhuma manchete podia detê-los. O que lutavam era importante demais. Já não se tratava apenas de Lia. Tratava-se de muitas outras crianças, passadas e futuras. Eles não parariam. A justiça havia se tornado sua missão. Depois de meses de investigação, o caso contra o Dr. Otávio Guedes finalmente chegou aos tribunais. O promotor havia reunido provas suficientes para prendê-lo e ele foi colocado sob custódia enquanto o julgamento era preparado. À medida que o julgamento começava, as notícias do caso continuaram a se espalhar. Mais famílias começaram a se apresentar. Um por um, os pais subiram ao banco das testemunhas, contando suas próprias histórias dolorosas. Muitos tinham filhos que sofreram efeitos colaterais incomuns. Outros haviam perdido entes queridos. O padrão era claro. O Dr. Guedes estava usando drogas experimentais em crianças sem seu pleno conhecimento ou consentimento. Algumas famílias choraram enquanto davam seu testemunho. Outras estavam com raiva e firmes. A sala do tribunal estava cheia todos os dias. Repórteres sentavam-se na parte de trás, tomando notas. Do lado de fora, as pessoas seguravam cartazes exigindo justiça. Carolina e Henrique sentaram-se juntos na primeira fila, preparados para compartilhar tudo o que haviam aprendido. Já não estavam sozinhos. Isso havia se tornado muito maior que sua história. Carolina foi uma das primeiras testemunhas a depor. Aproximou-se do estrado com calma, segurando uma pequena pasta com anotações, mas não precisou lê-las. Sua voz era firme enquanto contava ao tribunal como encontrou o medicamento, como contatou sua amiga médica e como os testes revelaram substâncias perigosas. Explicou a condição de Lia, sua lenta recuperação depois que os medicamentos foram interrompidos e como descobriu o passado do Dr. Guedes. Carolina não levantou a voz, nem se emocionou, simplesmente disse a verdade com palavras claras e simples. O juiz e o júri ouviram atentamente. Seu testemunho foi detalhado, lógico e sólido. Após sua declaração, ela voltou ao seu assento e pegou silenciosamente a mão de Henrique. Henrique seguiu não muito depois. Quando foi sua vez, ele se levantou em frente à sala do tribunal e admitiu que havia cometido um terrível erro. Disse que havia confiado demais e questionado muito pouco. Sua honestidade ganhou o respeito de todos que assistiam. A declaração de Henrique não estava cheia de desculpas. Ele não tentou se esconder atrás do luto ou da confusão. Admitiu sua falha em proteger sua filha antes e compartilhou como a culpa o havia consumido por anos. Disse que, se não fosse por Carolina, talvez nunca tivesse visto a verdade. Disse ao tribunal como costumava acreditar que fazer tudo o que um médico dizia era o caminho mais seguro, mas agora entendia que a confiança cega podia ser perigosa. As pessoas na sala do tribunal assentiram enquanto ele falava. Ele não chorou, mas era evidente que estava profundamente afetado. O promotor disse mais tarde que as palavras de Henrique ajudaram o caso mais do que o esperado. Mostraram como até mesmo adultos inteligentes e capazes podiam ser enganados por um sistema que se esconde atrás de uma linguagem complexa e da autoridade médica. Depois de seus testemunhos, Carolina e Henrique sentaram-se em silêncio, observando mais pais se apresentarem. Cada nova voz adicionava força ao caso contra o Dr. Guedes. Lia não compareceu ao tribunal. Ela ainda estava se recuperando, e Henrique e Carolina concordaram que era melhor que ela ficasse em casa, a salvo da mídia e do estresse. Mas a presença de Lia ainda era sentida. Durante o terceiro dia do julgamento, um de seus desenhos foi apresentado como parte da evidência.
Era um desenho simples, uma menina pequena de pé entre duas pessoas de mãos dadas. A menina não tinha cabelo, mas estava sorrindo. Abaixo, Lia havia escrito: "Agora me sinto segura." A sala do tribunal ficou em silêncio enquanto o juiz olhava o desenho. Algumas pessoas secaram as lágrimas. O desenho não foi usado para provar detalhes médicos, mas se tornou um símbolo do que o julgamento se tratava: cura, verdade e a necessidade de proteger as crianças. Lembrou a todos que, por trás de cada relatório e cada prova, havia uma criança real, com uma vida real e um futuro que não podia ser ignorado. A parte final do julgamento chegou rapidamente. Depois de ouvir todos os testemunhos e revisar os documentos, o júri levou apenas 2 dias para chegar a uma decisão. Na manhã do veredito, a sala do tribunal estava lotada. Repórteres esperavam do lado de fora com as câmeras prontas. Lá dentro, as famílias sentavam-se juntas, de mãos dadas. Quando o juiz leu o veredito, culpado de todas as acusações, não houve uma celebração ruidosa. Em vez disso, houve silêncio, seguido de respirações profundas e lágrimas silenciosas. O Dr. Guedes ficou parado, sem mostrar reação. O juiz o sentenciou a uma longa pena de prisão e, ao mesmo tempo, anunciou que o Conselho de Medicina havia começado a revisar todas as regulamentações de segurança do paciente. Novas leis estavam sendo propostas para limitar o uso de tratamentos experimentais, especialmente em crianças. Carolina e Henrique não disseram muito após a audiência. Simplesmente se levantaram, abraçaram o advogado e saíram da sala do tribunal. Haviam feito tudo o que podiam. Agora, finalmente, podiam respirar sem medo. De volta à mansão, o ambiente era completamente diferente de como havia sido meses antes. A casa, que uma vez se sentiu fria e distante, agora se sentia quente e pacífica. Lia estava desenhando de novo. Passava tempo no jardim, rindo com Carolina e fazendo perguntas sobre tudo. Henrique se juntava a elas frequentemente, não mais distante ou calado. Falavam sobre a escola, sobre futuras viagens e sobre coisas simples como fazer um bolo ou consertar o velho balanço no quintal. Carolina ficou não como empregada, mas como família. O julgamento havia terminado, mas suas vidas estavam apenas começando um novo capítulo. Haviam enfrentado dor, culpa e medo, mas agora avançavam com amor, confiança e paz. A justiça havia sido feita, mas, mais importante, a esperança havia retornado. O que havia começado como uma busca por respostas se tornara algo maior. Uma luta que protegeu muitas crianças e deu uma nova oportunidade a uma menina que uma vez fora esquecida. Depois de tudo o que haviam passado, a vida finalmente começou a se sentir normal para Lia. Com a batalha legal para trás e a casa cheia de paz, Henrique e Carolina decidiram que era hora de Lia experimentar algo que nunca havia tido por completo: uma infância normal. Eles a matricularam em uma escola local. Carolina a ajudava a se preparar todas as manhãs, arrumando seu lanche e suas roupas. Henrique a levou no primeiro dia. Todos estavam nervosos, especialmente Lia. Ela não estava perto de outras crianças há muito tempo. Mas, para sua surpresa, ela se adaptou rapidamente. Seus colegas de classe a receberam bem, e os professores notaram rapidamente seu talento para o desenho. Seus cadernos se encheram de imagens coloridas, mostrando cenas de seu passado, seus sonhos e sua nova vida. A menina que, uma vez, mal falava, agora respondia a perguntas na aula, levantando a mão com confiança e fazendo novos amigos. Havia encontrado sua voz, não através da medicina, mas através da conexão. Com o passar do ano letivo, Lia continuou a crescer. Ainda era pequena e tinha que visitar médicos ocasionalmente, mas sua energia melhorou. Entrou para um pequeno grupo de arte na escola e começou a ganhar pequenos prêmios por seus desenhos. Um dia, o conselheiro escolar
a indicou para um prêmio nacional que reconhecia a coragem em jovens estudantes. Lia foi convidada para um evento formal, onde subiu ao palco e recebeu uma medalha por sua bravura. Repórteres tiraram fotos. Seu nome foi mencionado nos jornais locais. A atenção não a deixou nervosa. Em vez disso, ela sorriu com orgulho, segurando a medalha em uma mão e a mão de Carolina na outra. Carolina estava ao seu lado, emocionada, mas orgulhosa. Henrique sentou-se na plateia, secando as lágrimas. Ele sabia o quão longe sua filha havia chegado. Lia começou a receber cartas de outras crianças que estavam passando por momentos difíceis. Alguns diziam que sua história lhes dava esperança. Sua jornada estava inspirando outros, mesmo fora das paredes de sua casa. Uma tarde, Carolina foi chamada para um evento escolar. Pensou que era uma assembleia normal, mas algo especial havia sido planejado. Quando chegou, viu Lia esperando no palco, segurando um pequeno envelope. Uma mulher do Departamento de Serviços Infantis estava ao seu lado. Enquanto a plateia ficava em silêncio, Lia deu um passo à frente e leu um pequeno cartão em voz alta. Hoje, quero compartilhar algo importante. Carolina sempre foi mais do que alguém que cuidou de mim. Ela é minha mãe em todos os sentidos que importam. A mulher ao seu lado anunciou então que Carolina era agora, oficial e legalmente, a mãe adotiva de Lia. Carolina ficou completamente chocada. Cobriu a boca com as mãos enquanto começava a chorar. Subiu ao palco, abraçou Lia com força e se agarrou a ela por um longo tempo. A sala aplaudiu, algumas pessoas chorando, outras sorrindo. Aquele momento marcou um ponto de virada, não apenas para Carolina e Lia, mas para todos que assistiam. Depois disso, seu vínculo só se fortaleceu. Carolina ajudou Lia a montar um pequeno estúdio de arte em casa. Henrique liberou um quarto iluminado perto do jardim e o transformou no espaço criativo de Lia. Havia tintas, telas, prateleiras para materiais e uma escrivaninha junto à janela. Lia começou a criar arte todos os dias. Seus desenhos se tornaram mais complexos, com um significado mais profundo e uma forte emoção. Os anos passaram rapidamente. Lia se tornou uma adolescente, depois uma jovem adulta. Sua paixão pela arte permaneceu e ela decidiu estudá-la seriamente. Candidatou-se a uma escola de arte e foi aceita com uma bolsa de estudos. Carolina ajudou a fazer suas malas e Henrique a levou ao campus. Embora fosse difícil dizer adeus, ambos sabiam que Lia estava pronta. Sua força vinha de sobreviver a algo que a maioria das crianças nunca enfrenta, mas ainda mais que isso, do amor e da segurança que encontrou em casa. Agora, ela estava pronta para compartilhar sua história através da arte. Vários anos depois, Lia enviou convites a todos que amava. Ia realizar sua primeira exposição de arte profissional. Apresentaria peças que mostravam sua jornada pessoal através da doença, do medo, da recuperação e do amor. O evento foi realizado em uma tranquila galeria no centro da cidade. As pessoas entraram e viram seus desenhos pendurados em paredes brancas e limpas. Um mostrava uma menina pequena encolhida em uma cama de hospital. Outro mostrava uma mulher sentada ao seu lado, segurando sua mão. Outros eram mais coloridos, cheios de vida e movimento. Cada peça contava parte de sua história. Na noite de abertura, Lia ficou à frente da sala e fez um discurso. Sua voz era clara. Suas palavras reflexivas. As pessoas pensam que minha força veio da medicina, disse ela. Mas a verdade é que minha primeira força veio do coração de Carolina. Ela me amou quando era difícil de amar. Ela ficou quando eu não pedi. Ela se tornou a luz que eu segui. A sala ficou em silêncio. Quando Lia terminou seu discurso, a plateia se levantou e aplaudiu. Carolina secou os olhos e Henrique sorriu com orgulho. Outros convidados choraram em silêncio, comovidos por sua honestidade. Não era apenas uma exposição de arte, era uma celebração da vida, da cura
e do amor. As pessoas caminhavam pela galeria, olhando cada peça com uma nova compreensão. Lia caminhou ao lado de Carolina, segurando sua mão como costumava fazer. Mas desta vez não era a menina frágil que precisava de proteção. Era a artista, a sobrevivente e a voz de outros que uma vez estiveram em silêncio. Naquela noite, todos foram para casa sabendo que algo havia mudado. O passado de Lia sempre seria parte dela, mas já não a controlava. Ela o havia tomado, lhe dado forma e o transformado em algo belo. Já não. Era apenas uma lembrança de dor. Era uma mensagem de esperança. A menina que uma vez viveu em silêncio havia se tornado uma mulher que sabia como viver. Finalmente chegamos ao final desta história. Estou extremamente feliz que você tenha chegado até aqui. Muito obrigado por ouvir. Comente abaixo o que achou e qual foi a melhor ou a pior parte. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima.